Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite para quem está em casa, nos acompanhando. Tem alguém vindo pela primeira vez no grupo que eu não estou vendo? Tem? Tem mais aqui também. Vamos acolher com a salva de palmas, né? Que bom. Feche um pouquinho os seus olhos, mais uma vez. E diga comigo assim: Senhor Jesus, me ensina a fazer a vontade do Pai. Senhor, a partir desta noite, o meu coração quer estar em consonância com o teu coração, em harmonia, em sintonia com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. Senhor Jesus, tu podes me apresentar ao Pai, porque eu quero fazer da minha vida aquilo que Deus quer. Eu não quero mais resistir, Senhor, à vontade de Deus em minha vida. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, me apresenta ao Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver esse ano de 2023 em sintonia, harmonia com o coração de Deus. Amém. Pode abrir os seus olhos. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos praticamente indo para a última semana do mês de janeiro. Não sei para você, mas para mim passa muito rápido. Quando vejo, já passou semana, passou o mês, já está no final do mês. Mas eu procuro sempre fazer uma leitura desde o final do ano, no começo do ano, aquilo que a gente vai ouvindo de vários cantos, aonde a gente vai rezar, aonde a gente vai se abastecer espiritualmente, como André dizia, na missa, aonde a gente coloca o nosso coração. E eu fico muito atento, e tenho certeza que não é algo exclusivo para mim, mas é para nós. O quanto que Deus, nesse início de ano de 2023, Ele realmente está insistindo conosco. E aqui eu quero ser bem ousado de ser esse canal de Deus, de repetir aquilo que muitos profetas estão repetindo. Que os tempos se abreviaram. E que nós estamos vivendo em tempos muito decisivos para as nossas vidas, para as nossas famílias. E nós vamos vivendo pessoalmente, ao mesmo tempo experimentando e falando, experimentando, e é a nossa missão. Mas, desde a virada do ano, que eu já partilhei aqui para alguns que estavam aqui, que nós tivemos participando da Santa Missa, fomos à Canção Nova, como muitos anos fizemos e voltamos a fazer. E Deus está insistindo conosco. E aí eu fui vendo toda esta palavra que vai se dando. E agora olhando o começo do ano, a direção das leituras do Evangelho. Toda semana as leituras do Evangelho, numa sequência, Deus vem insistindo conosco. E aí essa semana, partilhando da nossa vida no dia a dia. Quando nós não vamos à missa na matriz, esse mês não está tendo, 7 horas da manhã, nós vamos no mosteiro,
aqui de Campos do Jordão, das Beneditinas. Todo dia às 8 horas tem missa lá. E a gente sempre fala, né? A gente é muito agraciado porque sempre tem muitos padres, sacerdotes, né, que estão lá celebrando. E a gente entende que é, como o André dizia, alguém também portador da palavra, trazendo a palavra de Jesus para nós, trazendo o próprio Jesus, trazendo uma direção espiritual para a nossa vida. E essa semana toda, no Evangelho e nas leituras, nós estamos ouvindo a carta aos Hebreus. E aí, olhando toda esta sequência da carta aos Hebreus, me chamou muito a atenção hoje e eu fiz questão. Fui buscar aqui na Bíblia, né? Porque no começo, cada livro da Bíblia explica, fala daquele livro. Onde foi escrito, que foi escrito, por quem foi escrito, o que é aquele livro, aquela carta. Explica para nós. E eu quero trazer para nós nesse início de noite, de grupo de oração. A carta aos Hebreus, ela foi escrita num tempo de perseguição. Esta carta é um apelo à resistência permanente. E se nós fizermos uma atualização, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela é viva, nós estamos vivendo hoje, concretamente, esses tempos em que nós somos chamados, onde Deus está fazendo um apelo para nós à resistência, a gente resistir, permanecermos firmes, com propósitos, permanecermos firmes em Deus, permanecermos firmes numa vida espiritual, permanecermos firmes buscando Deus em primeiro lugar. Por causa desses tempos que se abreviaram e por causa do mundo que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí, as coisas acontecendo. A gente tem que estar atento, né? Fazendo uma leitura dos acontecimentos, minha gente. Por mais que fale o que quiser falar, que a gente vai ouvir tanta baboseira, vai ouvir tanta gente falando, mas isso é aquilo. Mas olha o que está por trás, os acontecimentos. A gente tem que ver os acontecimentos. Fazer uma leitura do mundo. Do comportamento das pessoas, da atitude das pessoas. O que está acontecendo nesse mundo, que nós estamos nele. E aí então esta leitura da carta aos Hebreus, do capítulo 7, a partir do versículo 25, que eu quero partilhar, depois entrando um pouquinho no capítulo 8. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, vai dizer assim: por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Então aqui está falando para nós nessa carta aos Hebreus do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele tem um poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Então aqui está dizendo claramente para nós, aqueles que buscam a Jesus, que pelo seu intermédio buscam a Ele, Ele então vai nos aproximar de Deus. E aí então, vou lá para o versículo que me chamou muito a atenção, que eu falei, é esse o tema para essa noite. Depois, vou partilhando o restante. No versículo 5 de Hebreus 8, ele vai dizer assim: vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi apresentado sobre a montanha. E aqui então foi me chamando a atenção e que Deus foi tocando ao meu coração desta palavra.
como nós partilhamos o início desse ano, e a palavra forte que tem sido dirigida aqui neste grupo de oração para cada um de nós, esse segue-me. Segue, Jesus disse, segue-me. Ele é esse modelo no qual nós temos que nos espelhar. É muito interessante a gente olhar as crianças, a gente sabe disso, todo filho quer imitar o quê? O pai. Todo filho quer imitar o pai. Sim ou não? Todo filho quer imitar o pai. E eu tenho certeza absoluta que nós também queremos. Quem é o nosso pai? Deus. E aqui eu quero trazer para nós algo muito importante que está nesta palavra modelo. Porque quando nós falamos do segue-me, nós falamos muito aqui, dando uma comparação sobre as redes sociais, sobre as influências, né? Que a gente segue alguém e a gente também passa alguém que influencia outro. A gente é influenciado muitas vezes por tantas coisas e a gente acaba influenciando outras pessoas. E nós vamos ver que na Escritura, Deus quer que nós sejamos de fato influenciadores neste mundo. E esta palavra, modelo, no grego, ela se descreve da seguinte maneira: um selo marcado por cera ou um sinete que cunhava uma moeda. Ou seja, deixar marcas em outras pessoas. Vou repetir de novo. A palavra modelo no grego significa um selo marcado por cera. Ou um sinete que cunhava uma moeda. Ou seja, deixar marcas em outras pessoas. E olha como é interessante, quando eu estava aqui vendo essa explicação, eu me lembrei de Madre Clélia, que é a fundadora das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Muitas vezes já dissemos isso. 80 anos após a sua morte, o corpo dela não se decompôs. Então, quando ela foi beatificada, foi feita a exumação do corpo e hoje esse corpo está numa urna de vidro. E quando a igreja faz todo esse processo, e o processo de beatificação e daqui a pouco a canonização, nessa urna de vidro tem uma pessoa responsável do Vaticano, um médico, um estudioso, um teólogo, e eles vão exatamente naquele vidro ali, naquela urna de vidro, e exatamente tem esse selo, tem um selo ali do Vaticano, que mostra bem na hora. O corpo ali, estavam ali algumas pessoas, algumas irmãs, e esse selo sendo exatamente marcado, cunhado. Uma marca da igreja, mostrando que é verdade, santidade. Eu me lembrei disso hoje, ainda fui ver a foto. E trazendo para nós esse segue-me, nós seguimos a Jesus e sermos influenciadores, Ele está nos pedindo, minha gente, para esses tempos, que nós sejamos homens e mulheres que possamos deixar marcas na vida das pessoas. Só que hoje são marcas não de ferida, não marcas negativas, mas marcas de cristão. Nós precisamos deixar na vida das pessoas marcas de um cristão. E a palavra na Sagrada Escritura, tanto em Coríntios capítulo 11, versículo 1, como em Efésios, é só apenas um versículo, ele fala para nós, Paulo fala aos Coríntios e aos Efésios. Em 1 Coríntios 11, 1 e Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos,
Sede, pois, imitadores de Deus. Veja que eu disse, todo filho quer imitar o pai. Então aqui ele está dizendo, imitadores de Deus como filhos queridos. 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui Paulo chamou responsabilidade para ele, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus está nos chamando, minha gente, a esse tempo em que nós estamos nesse mundo, a vivermos como imitadores de Cristo. E nós deixando marcas para que as outras pessoas nos imitem. Mas veja que interessante a palavra imitar. Eu disse para você que modelo é aquele que deixa as marcas na vida das outras pessoas. E aquele que imita. O significado da palavra imitar não é simplesmente copiar. Não é apenas copiar o outro. Mas é receber o exemplo, aprender e aí então incorporar. Eu tenho certeza que se a gente fosse abrir aqui para alguns testemunhos, para alguém falar, eu tenho certeza que a gente na nossa história de vida, nós temos algumas pessoas referência na nossa vida que foram modelo para nós, que a gente recebeu o exemplo, aprendeu esse exemplo e a gente trouxe para a nossa vida. Isso nunca mais vai se apagar até o último dia do nosso suspiro. Sim ou não? Não tem pessoas que foram referências, modelo para você, que você recebeu e hoje você imita. Que você faz também porque você recebeu aquele exemplo, aprendeu e você trouxe para a sua vida. E isso é verdade. Ninguém vai tirar de você uma verdade. Pai, uma mãe, uma avó, um tio, alguém que foi uma referência em que você recebeu essa marca, deixou uma marca. E podemos dizer uma marca de santidade. E aí ontem, aqui eu vou repetir porque eu fiz questão, né? Porque quando eu vou à Santa Missa, não perca um minuto. Quando você for à Santa Missa, na hora da homilia, escreva o que o padre está dizendo. Põe lá no seu bloco de notas lá e anote aquilo que vai chamando a atenção, porque é palavra que Deus está se dirigindo a nós como uma direção espiritual. Nós não podemos sair da Santa Missa e nem lembrar qual evangélico que foi, o evangelho que foi proclamado e muito menos o que foi dito, porque ali nós estamos vivendo, como o André estava dizendo ali, nós se tivermos uma oração, o nosso tesouro maior estiver ali é uma direção que Deus está nos dando para viver. É palavra de salvação, é alimento. Não é ir por ir, não é participar por participar, fui à missa, mas o que aconteceu lá? Eu recebi a Eucaristia, tá bom, maravilhoso, mas e o que mais? E aí eu quero repetir para você as palavras que o sacerdote nos falou em relação à carta de Hebreus, que chacoalha a nossa história. Ele dizia com essas palavras: no texto de hoje, no caso ontem, nos faz pensar no sacerdócio. Nós todos, pelo batismo, também somos sacerdotes, profetas e rei. O Espírito Santo habita em nós e nos ensina a exercer também um sacrifício a Deus como Jesus ofereceu. E ele dizia, os casados, no seu casamento, numa comunidade, num trabalho, o exercício vai nos santificando e nós somos chamados a participar da igreja, nós somos um povo da igreja, nós pertencemos a Cristo, nós somos parte do corpo. E aqui ele aprofundou muito isso que é importante para nós nesse ano de 2023. Nossa fé não é apenas um conceito, é muito mais profundo. A nossa fé traz consequência.
Nós precisamos fazer uma experiência de Jesus e ser capaz de segui-lo. Lembrando da radicalidade que isso exige para esse tempo. A palavra radicalidade significa algo mais profundo. Alguém que busca mais profundidade, mais intimidade. Então nós cristãos, para esse tempo que nós estamos vivendo nesse mundo, nós precisamos ser cristãos mais profundos. Nós não podemos ser um cristão de qualquer jeito. E aí o padre dizia, exige disciplina, ordem. E aí então ele dizia, nós temos que oferecer o exercício do nosso testemunho. E acreditar com convicção, não pode ser meia boca. Ou eu acredito, ou não acredito. E aqui então ele dizia, e aqui eu uno essa palavra ao que tocou meu coração hoje, e aquilo que Deus está nos dizendo para esse tempo, de sermos modelo. Buscando o modelo que é Jesus, nós sermos também influenciadores, nós imitarmos a Jesus, mas também as pessoas vão nos imitar. Então ele dizia, o nosso discurso precisa ser a nossa vida. Nós precisamos ser um testemunho de fé, a partir do nosso modo de viver a vida. Minha gente, tudo que nós estamos vendo acontecer nesse mundo de hoje, tudo que está se passando, e acredito que nós passando por muitas coisas também, acredito que nós também estamos passando. No trabalho, em casa, família, nós precisamos ser uma testemunha de fé a partir da nossa forma de viver. E aí o padre dizia também, no evangelho de ontem, nos deparávamos com alguns sentimentos de Jesus. A dureza do nosso coração, que provocou sentimentos em Jesus. Mas também quando o nosso coração diante dele se arrepende, se humilha, então o coração dele sente misericórdia, se compadece de nós. E aí aqui eu concluo essa fala do padre, que é uma realidade. Nós estamos vivendo num tempo de intenso desinteresse pelas coisas de Deus, por Deus, pela fé. E um desinteresse que gera um desânimo. Que está anestesiando a nossa consciência. Ou seja, tudo ficando relativo. Tudo é permitido. Não é tudo isso não. As pessoas estão perdendo hoje a radicalidade do evangelho. Foi entrando devagarzinho. E então ele dizia, a verdade é Jesus, com quem nós nos relacionamos. Então precisa haver compromisso. Por isso, minha gente, aqui dá para a gente entender, você já ouviu isso muitas vezes, mas preciso dizer novamente, a vida de um cristão hoje, muitas vezes ela vai ser um martírio. Perante o mundo vai ser um martírio, porque nós vamos seguir a Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, e que nos ensina uma forma de viver, um modelo. E o mundo totalmente ao contrário. O mundo completamente ao contrário. Então isso para nós vai ser um sofrimento intenso. E nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que ir nos preparando. No capítulo de João, Evangelho de João 8:12, Jesus nos adverte: quem me segue não andará nas trevas. Se nós seguimos a Jesus, que é o modelo para nós, e como que a gente segue a Jesus? Imitando a Jesus,
Imitando o quê? A vida de Jesus, os costumes de Jesus, a maneira de ser de Jesus. E veja, sempre pensemos assim, para clarear nossa cabeça. Jesus veio, encarnou, viveu nesse mundo como homem. Então nós podemos viver as virtudes de Jesus, nós podemos também ter as virtudes deste homem, Jesus Cristo. Porque se ele encarnou, se ele assumiu a nossa forma humana e deixou ali uma forma de viver, uma maneira de viver, significa que nós também podemos, nós vamos conseguir também com luta, com sacrifícios, nós também vamos conseguir viver como Jesus. Nesse mundo. Se nós queremos ser iluminados, se nós queremos tirar toda a cegueira do nosso coração, nós precisamos imitar Jesus. Por isso, o que nós precisamos nos empenhar nesses tempos? Qual que é o nosso principal empenho? Qual que precisa ser o seu principal empenho? Grave bem isso. O nosso principal empenho nesses tempos é meditar sobre a vida de Cristo, sobre a vida de Jesus. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e nos perguntar sempre, nessa situação que eu estou aqui hoje vivendo, Jesus faria como? O que Jesus faria nessa situação? Nessa condição, nesse momento, o que Jesus faria? Se nós assim o fizermos, nós vamos ser iluminados e nós vamos começar a termos atitudes parecidas com o Mestre. Porque não é verdade que a gente vai se perdendo e a gente vai deixando tudo relativizar, que a gente fala assim, mas eu não sou de ferro, né? É um impulso, eu agi por impulso, quando vi já fiz, e a gente vai tentando justificar muitas coisas. Mas não é hora mais de justificar, é hora de transformar. Antes de fazer, pedir a graça a Jesus. Nessa situação, o que o Senhor faria? Nesse pepino que eu estou aqui comigo para resolver, o que o Senhor faria? Para ouvir Jesus, para deixar Jesus nos moldar, para deixar Jesus nos conduzir. Porque, minha gente, não podemos ficar numa oração em que não há transformação de vida, numa oração que não há mudanças. O discurso tem que ser na prática com a nossa vida, que vai se transformando, para que outros possam ver e falar, está diferente. E principalmente os que estão à nossa volta, principalmente os que estão à nossa casa, minha gente. Porque senão nós vamos dizer a vida inteira assim, então, alguém vai falar, porque de casa eles não ouvem. Mas não é falar, é fazer, é ser, é agir como Jesus agiria. E isso muitas vezes vai ser um martírio. Porque muitas vezes dá vontade da gente agir, como diz o ditado, na carne, no impulso, na vontade de revidar, na vontade de não ficar quieto, na vontade de você falar um monte. E aí quando você faz essa pergunta, meu Deus, eu não estou errado. Do jeito que eu estou pensando aqui, eu acho que eu não estou errado. Mas como que eu devo fazer? E nessa hora, a graça de Deus, o próprio Espírito nos inspira. Como? Então hoje, nós precisamos trazer para a nossa vida essa palavra a todo instante. Jesus, o que o Senhor faria, o que o Senhor pensaria, como o Senhor agiria. Veja, no Evangelho de João também, João capítulo 13, versículo 15. Jesus disse assim, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Eu vos dei o exemplo, como eu fiz, façam vocês também. E eu estou falando e repito, como o padre disse, porque aquilo calou no meu coração, né? Eu estou falando para cristão. Eu estou falando para seguidor de Cristo.
Eu não estou falando para as pessoas que não são seguidoras de Jesus Cristo, mas é aquele que se diz cristão, ele precisa seguir o exemplo. A começar por mim, por cada um de nós. Eu vos dei o exemplo para que você faça como eu fiz. Então é possível imitar essas virtudes de Jesus. Lembre-se, Jesus, homem. Jesus humano. Então, minha gente, para esses tempos que se abreviaram, para esses tempos em que nós estamos vendo as coisas de cabeça para baixo, e não sei qual outro nome que a gente poderia dizer, nós temos que pegar firme. Jesus está nos exortando e nós temos que louvar muito a Deus que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir isso. Eu que estou aqui falando e ouvindo, você que está aí ouvindo, você que está em casa, nós temos que agradecer porque estamos tendo oportunidade e estamos buscando, estamos ouvindo. Jesus está nos direcionando, a igreja está nos dizendo, está iluminando, vá por aqui, dessa maneira, para que você se mantenha de pé. E aqui não é para a gente ter medo, mas são realidades de profetas do nosso tempo. Não estou nem dizendo dos profetas aqui escrito na Sagrada Escritura, profetas do nosso tempo, que viveram no meio de nós, conviveram no meio de nós. E aqui eu cito dois padres que todos nós conhecemos, Padre Léo, Monsenhor Jonas. Profetas do nosso tempo, que nós tivemos pertinho do lado, que hoje estão na glória de Deus, e que daqui a pouco a igreja vai declarar santo. E nós temos que pegar tudo isso que nós ouvimos e dar uma resposta com a nossa vida. Nós temos que seguir Jesus, imitar Jesus, aprender de Jesus e dar essa resposta no dia a dia da nossa vida. Renunciando à vida velha, renunciando os hábitos velhos, renunciando os comportamentos velhos, renunciando à mentalidade velha. Para que as pessoas possam olhar para nós, e não é por vaidade, por orgulho, mas Deus nos chamou pelo batismo, as pessoas poderem olhar para nós e falar, eu tenho uma referência, porque nós não estamos sem referência nesse mundo, sim ou não? Sim ou não? Nós estamos sem referência, poucas, melhor dizendo, né? São poucas referências, tem que aumentar as referências, e eu e você temos que ser firmes e dizer, eu ser essa referência, não porque eu sou melhor, mas porque eu imito a Cristo, porque eu sigo a Cristo, porque eu estou colocando em prática na minha vida que eu possa ser esse bom modelo, que eu possa ser para o outro, porque senão a gente cai também no pecado que não é humildade, na verdade é um orgulho disfarçado da gente dizer, mas imagina, isso é muito orgulho eu dizer que eu vou ser modelo. Mas, como eu disse lá no início, e no início desse mês, se nós seguimos as pessoas também nos seguem. As pessoas também estão vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está comentando, o que a gente está curtindo, o que a gente está compartilhando. As pessoas estão vendo. E elas, de alguma forma, irão nos seguir. E quanto mais você estiver, entre aspas, na mídia, mais as pessoas te virão e te seguirão. Quanto mais. Então nós precisamos ser referência como família, como casais, como pais, como mães. E aqui a referência não é simplesmente uma referência de perfeição. Perfeito é só Jesus, mas é uma referência de que buscamos a perfeição e que quando erramos, nós admitimos que erramos, pedimos perdão, nos reconciliamos e recomeçamos. Essa referência as pessoas precisam ver. Não é a gente pensar assim, mas e se eu cair? Se eu cair, eu recomeço. Mas admito que caí e recomeço. E tudo isso, resumo, por amor a Jesus. E o padre dizia ontem, ontem e hoje, Deus não impõe, Deus propõe. Não é uma imposição.
Não é algo obrigado, tem que ser por amor. Como muitas vezes o André já tem dito aqui nos grupos, nós não podemos ir à missa por obrigação, nós não podemos ler a palavra por obrigação, nós não podemos rezar por obrigação. Ninguém se sustenta vivendo uma vida espiritual por obrigação, ninguém. A vida espiritual é um encontro, a vida espiritual é um relacionamento de uma pessoa para com outra. Onde a gente vai conhecendo a Jesus e a gente vai se apaixonando, porque não tem como conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, sem que o amor dele nos seduza. E depois que a gente é seduzido pelo amor de Jesus, não tem como, a gente não quer mais viver daquela forma que a gente vivia antes. Não é verdade? A gente não quer mais viver maltratando, brigando, discutindo, falando palavrão. A gente não quer mais viver com ódio, com ressentimento. A gente não quer mais essa vida quando a gente experimenta Jesus. Quando você vai experimentando Jesus. Quando você vai se relacionando com Jesus. Então hoje, minha gente, esta palavra precisa cair no nosso coração. É por isso que eu fui ousado nessa oração no início. Hoje, dia 19 de janeiro. Nessa noite em que Deus preparou para nós, nesta carta aos Hebreus, todo filho tem que imitar o pai. Deus é o teu pai? Sim ou não? Você é filho de Deus, amado? Sim. Então você tem que pedir, Senhor, me dá imitá-lo. Eu quero te imitar. Ninguém chega ao pai senão pelo filho. E ninguém chega ao filho se não for pelo pai. As nossas vidas, as nossas casas, o dia a dia da nossa história, as pessoas precisam reconhecer que nós somos cristãos. E não é por uma cruz que a gente carrega no peito, mas é pela nossa atitude, pela nossa maneira de ser. Elas precisam reconhecer que nós somos cristãos. Nós viemos no mundo, estamos no mundo para isso. Cristãos que têm um modelo, que segue e que influencia, que deixa marcas. Talvez antes, eu e você, antes de termos a conversão ou uma experiência pessoal com Jesus, talvez deixamos marcas que não foram boas na vida de alguém. Como assim alguém também deixou marcas em nossa vida. Mas uma vez que nós tivemos a oportunidade e voltamos para Deus e dissemos o nosso sim, fomos restaurados, fomos curados. Essas marcas não influenciam hoje num sentido negativo, mas como aprendizado, nos mostram um caminho novo. Nos mostra aquilo que a gente não quer viver, que a gente não quer ser. E nós precisamos desejar ser pessoas que deixam marcas na vida das pessoas. Portanto, olha a responsabilidade minha e sua, todos os dias quando a gente está com as pessoas, quando as pessoas estão perto de nós. Por isso que nós temos que pedir todos os dias ao Espírito Santo que nos ilumine e nos conduza, porque nós sabemos disso. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, que não vamos errar, mas olha a responsabilidade de uma palavra mal falada, de uma atitude que não seja boa. Como isso deixa marcas. E nós sabemos disso, nós estamos vivendo em tempos em que muitos, infelizmente, deixaram marcas e muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Eu quero convidar você nessa noite, junto comigo, pode ir ficando em pé. Nós vamos rezar. E aqui, completando essa oração do início dessa noite, eu quero convidar você a fazer uma oração de renúncia. Nós precisamos renunciar à vida velha. Até ontem, até antes de eu vir para esse grupo, talvez ainda tenham hábitos velhos, atitudes velhas, pensamentos velhos. Nós precisamos pedir a Jesus que Ele nos leva a Deus. Ele tem um poder ilimitado para nos apresentar na presença de Deus. Então nós vamos fazer essa oração com muita fé, com muita autoridade de Filho de Deus, dizendo com toda a força, eu quero fazer a tua vontade. E todos os dias que nós rezarmos essa oração a partir de hoje, quando chegar nesta hora da oração do Pai Nosso,
Seja feito a tua vontade, que isso possa mexer conosco, fazer tremer o nosso coração. No sentido de nos exortar, será que eu estou fazendo a tua vontade? Porque eu quero fazer a tua vontade. Então convido você a erguer a sua mão direita e dizer como um filho diante de Deus, como um compromisso, como a autoridade que Deus nos dá. Você que está em casa também, e nós vamos renunciar a tudo aquilo que nos impede de hoje viver como cristão. Diga comigo então: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, em teu santo nome, pelas suas santas chagas, pelo teu preciosíssimo sangue e pela tua santa cruz, na poderosa intercessão de Maria Santíssima, que esmagou a cabeça da serpente infernal, na intercessão dos meus santos, de proteção, dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, do meu anjo da guarda, e na autoridade do meu santo batismo, diga todo o seu nome de batizado: José Mauro André. Renuncio de todo o meu coração e de maneira alegre, consciente e irrevogável. Eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras, pompas e seduções, disfarces e maquinações, ilusões, insinuações, artimanhas e infiltrações em qualquer área da minha vida, sobre toda e qualquer forma, em minha casa, na minha família, em tudo e todos que de um modo ou de outro estão ligados a mim. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás, Autor de todo mal, autor de todo mal, de todo pecado de todo pecado e pai da mentira. e pai da mentira. Eu renuncio Eu renuncio a todo espírito de impaciência, a todo espírito de paciência, de raiva, de raiva, de ressentimento, de ressentimento, de mágoa, de mágoa, de tensão, de tensão, tensão nervosa, tensão nervosa, de agressividade, de agressividade, de presunção e orgulho, de presunção e orgulho, de ira, de ira, de ódio, de ódio, de fofoca, de fofoca, de mentira de mentira e de calúnia. e de calúnia. Eu renuncio Eu renuncio a todo espírito de desânimo, a todo espírito de desânimo, tristeza, tristeza, de melancolia, melancolia, solidão, solidão, de fracasso de fracasso e de frustração, e de frustração, de desconfiança desconfiança, do amor de Deus do amor de Deus e do amor do próximo, e do amor do próximo, de toda autorrejeição de toda a alta rejeição e autocondenação. e autocondenação. E eu renuncio E eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo, a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus, medo de Deus, medo de Satanás, medo de Satanás, medo das pessoas, medo das pessoas, das coisas, das coisas, medo do futuro, medo do futuro, medo de doença, medo de doença, medo da morte. medo da morte. Eu renuncio Eu renuncio a todo medo a todo medo de perder a minha imagem, de perder a minha imagem, prestígio, prestígio,
a todo medo de testemunhar a todo medo de testemunhar o seu evangelho. o seu evangelho. Eu renuncio Eu renuncio todo espírito todo espírito de complexo, de complexo, autopiedade, autopiedade, ansiedade, ansiedade, angústia, angústia, preocupação, preocupação, traumas, traumas, a todo espírito de desequilíbrio emocional, a todo espírito de desequilíbrio emocional, psíquico psíquico e de autodestruição. e de autodestruição. Eu renuncio Eu renuncio a todo espírito de revolta contra Deus, a todo espírito de revolta contra Deus, espírito de vingança, espírito de vingança, a todo desejo de fracasso a todo desejo de fracasso e morte do meu irmão. e morte do meu irmão. Eu renuncio Eu renuncio a todo espírito de gula, a todo espírito de gula, de avareza, de avareza, de apegos de apego, a pessoas, pessoas, a dinheiro a dinheiro e a coisas. e coisas. Eu renuncio Eu a renuncio todo e qualquer tipo a todo e qualquer tipo de superstição, de superstição, de coisas ligadas de coisas a ligadas todo tipo de espiritismo, a todo tipo de espiritismo, de busca de soluções de busca e de soluções em lugares em lugares aonde não te professam aonde não te professa como único Senhor e Salvador. como único Senhor e Salvador. Senhor, que caiam por terra Senhor, que caia por todas as algemas, todas as algemas, amarras amarras, em que eu fiquei escravizado. em que eu fiquei escravizado, Que seja destruído e exterminado, que seja destruído e exterminado, neutralizado e cortado, neutralizado e cortado, eliminado eliminado todo o poder todo o poder do príncipe das trevas do príncipe das trevas na minha vida, na minha vida, na vida da minha família. na vida da minha família. Contigo eu declaro, Contigo eu declaro, na tua unção na tua unção e força, e força, Jesus, Jesus, o meu único Senhor, o meu único Senhor, o meu único Salvador, o meu único Salvador, o meu dono, o meu dono, o meu Deus, o meu Deus, o meu libertador, o meu libertador, o meu modelo de vida, o meu modelo de vida, a quem eu quero seguir e imitar, a quem eu quero seguir e imitar, com as atitudes, com as atitudes, sentimentos, sentimentos, decisões, decisões, atitudes e hábitos, atitudes e hábitos, todos os dias deste ano. todos os dias deste ano. Amém. Amém. Assim seja. Assim seja. E com toda essa graça de renunciar, nós sabemos que precisamos da força e da graça do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher desse amor de Deus, nos encher da graça do Espírito, porque é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que comunica em nosso coração: Deus é meu Pai, Jesus é o meu Senhor, Maria é minha mãe. A palavra de Deus é alimento, é a minha bússola. É o Espírito Santo em nós que vai agindo e vai nos revelando: você é filho amado de Deus. É o Espírito que habita em nós, que traz toda essa revelação. Por isso nós precisamos clamar todos os dias: enche-me, Senhor, com teu Espírito. Nós cantamos no início hoje aqui: eu preciso estar cheio dessa graça, para que a todo momento eu possa discernir qual é a vontade de Deus. Erga os seus braços e diga comigo assim: Espírito Santo, eu quero ser sensível e dócil às suas inspirações no meu coração, porque tu falas ao meu coração. Inspira-me a atitudes, mas muitas vezes, por eu não estar dócil, eu ignoro, achando que é coisa da minha cabeça, e perco a graça, e perco a hora da graça. Por isso, a partir de hoje, eu quero ser um homem batizado no Espírito,
encharcado do Espírito Santo, para ter essa sintonia, essa harmonia com o coração de Deus, o meu Pai, com o coração de Jesus, o meu Salvador, e com o próprio Espírito, o meu santificador. Por isso, enche-me, Espírito Santo, enche-me da tua graça. Eu quero estar possuído da tua graça, porque como cristão, eu quero testemunhar. E pense nesse minuto antes de cantarmos, aonde você precisa testemunhar hoje. Seja ousado, seja claro nesse momento, aonde você precisa ser testemunho, com atitudes, com palavras, com gestos, aonde você precisa se manifestar como cristão. Olhe um pouquinho a sua realidade de vida, aonde você precisa hoje, aonde Deus está te chamando a ser um instrumento, não somente com palavras, mas principalmente com a vida. Aonde você mais tem relacionamento com pessoas, aonde mais você se encontra, aonde mais as pessoas te veem, é aí que você está sendo chamado a ser essa testemunha do Evangelho. Agir como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus. Peçamos a graça do Espírito.